mostrar um pouco de uma parte básica e muito importante, que seria a topografia do membro superior, tá? Então, se eu fizer uma rotação contralateral aqui da cervical do Pablo, eu já consigo ver de forma bem saliente o esternocleidomastoideu. Então, aqui ó, a gente vê bem proeminente aqui, ó, tá? E aqui a gente vê a clavícula do Pablo. Se a gente pensar no plexo braquial, a gente sabe que ele vem lá de trás da parte cervical, de C5 a C8 até T1. Então, ele vai vir por trás aqui, ó, vai passar por baixo da clavícula. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Então, eu vou desenhar aqui, gente, 3 ramos, que seriam os 3 ramos principais. Então, ele vem lá de trás e passa por baixo da clavícula. Depois, ele vai seguir lá no nosso ombro, essas 3 linhas, fazendo praticamente uma curva acentuada. Então, ele vai vir para cá. E depois ele vai se subdividir, vai se ramificar, tendo as suas direções durante todo o percurso do braço, tá? Então aqui a gente ainda tem na parte do ombro, a gente tem aqui esses 3 ramos do plexo braquial passando por baixo da musculatura do peitoral e se subdividindo em nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar. Então, depois eles vão tomar outras ramificações e também tendo aqui mais algumas raízes que a gente tem aqui que são menos importantes. Essas seriam as principais, para depois justamente a gente trabalhar a mobilização neural, mobilização radial e mobilização do nervo mediano, que são mobilizações muito utilizadas em pacientes neurológicos, em pacientes com síndromes relacionadas ao ombro, pacientes com hipomobilidade e muitos atletas de esportes overhead, tá? Então, a gente tem essa ramificação e assim a gente também vai ter em outros segmentos do corpo. Então, eu vou pedir para o Pablo ficar em pé agora aqui na frente. Eu vou pedir para ele esticar o braço, esse teste. Só vamos arrumar a câmera ali, né, que não está pegando muito bem. Agora não tem. Então, esse teste a gente é melhor fazer com o nosso paciente em pé, porque vocês podem ver que o Pablo praticamente já fica com o braço no chão. Eu vou pedir para ele levantar um pouquinho. Tu consegue dar um passo para trás, Pablo? A maca ajuda também. Excelente. Então, aqui eu vou pedir para ele... Vamos dizer que ele é um paciente, chegou no nosso consultório, é um atleta com dor no ombro, tá? Eu vou pedir para ele realizar uma abdução de braço e quando chegar em 90 graus ele vai sentir dor. Pode relaxar. O que eu posso utilizar aqui como alternativas para identificar o que melhora e o que piora? Então eu já sei que numa posição neutra da coluna cervical ele está realizando o movimento de abdução até 90 graus, tá? Primeiro, eu vou inclinar o cervical dele contralateral, tá? Assim, eu estarei alongando esse plexo, tá? E aí eu vou pedir para ele realizar
um movimento um pouco mais curto, vamos dizer que em 70 graus. Já sentiu dor? Relaxa. E depois eu vou fazer o contrário. Eu vou aproximar e vou pedir para ele realizar um movimento. E agora ele vai passar um pouquinho, ele vai lá nos 120 graus. E foi mais tranquilo, tá? Pode relaxar. Neste caso do Pablo, ele não sente dor nenhuma, porque ele é um atleta, ele é uma pessoa que pratica bastante exercícios. E se a gente olhar aqui, ó, ele é uma pessoa que tem uma ótima consciência corporal. Ele tem uma boa mobilidade de escápula, ó. A escápula dele é bem móvel e ele tem uma ótima consciência corporal para controle da escápula. Então, se eu botar aqui, ó, prende a caneta. Ó, ele consegue ter um ótimo controle de escapular. E muitas vezes as pessoas nem têm esse controle escapular. Então, eu saí um pouquinho aqui do tema, né? Pode voltar para cá. Então, quando eu trabalhei na posição neutra, ele sentiu um desconforto ali próximo de 90 graus. Quando eu trabalhei com a cervical lateralizada contralateral, inclinada contralateral, ele sentiu mais. Por quê? Porque ele tem um alongamento dessa raiz nervosa e assim a posição do forame dá essa dor. Então a gente tem aqui uma raiz nervosa que precisa ser mobilizada. Quando a gente aproxima, a gente está juntando. Então a gente tem essa raiz nervosa mais frouxa, mais tranquila e sem tanta tensão. Então ele consegue realizar o movimento não completo assim, mas ele consegue realizar o movimento de uma forma muito mais fácil e fluida. Como que a gente pode trabalhar a nível de cervical e ombro? Então eu vou pedir para o Pablo deitar aqui, por favor, com a cabeça para cá. Então, vamos ver como é que tá aqui a câmera, né? Se o pessoal tá nos assistindo bem. Ah, tá tranquilo. Aqui, gente, é a melhor posição que a gente tem para demonstrar para vocês, mas óbvio, banquinho, bem confortável. E eu gosto muito de colocar a cabeça do paciente para fora da maca, tá? Então aqui, ó, a gente vai lá procurar as vértebras cervicais. Vou lá procurar C5, tá? Eu vou deixar os meus polegares apoiados bem na parte mais ou menos lateral aqui do pescoço, ou posso botar aqui também por cima da orelha, e vou encontrar a minha vértebra. Então eu vou entrar aqui bem do ladinho da parte dos paravertebrais e vou posicionar o meu dedão, o meu polegar bem aqui, ó, na parte do crânio. Então, encontrei lá, eu faço uma leve inclinação na cabeça dele e vou trabalhar, ó, só a mobilização daquela vértebra.